Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Ron, este é Célio Ron. E bom, o tema da semana então, vamos falar de um tema polêmico que vem surgindo nestes últimos dias, envolvendo um governador de São Paulo, envolvendo o PCC e outros esquemas de corrupção em relação às isenções de impostos a grandes empresários do governo, né, de São Paulo. Bom, o que nós podemos falar sobre Tarcísio de Freitas? Olha, eu diria que ele está envolvido em grandes esquemas de corrupção. Um dos maiores escândalos, eu creio que apareceu nesse país nos últimos anos, uma vez que envolve o crime organizado e a maior facção criminosa, não só do Brasil, como atua em toda a América Latina e no mundo hoje. O PCC, ele atua em aliança com a Drangheta da Itália e com outras organizações criminosas pelo mundo. Então, não é pouca coisa. Foi a maior operação policial já feita em nosso país. A Polícia Federal, ela reuniu 1.400 agentes, envolveu 350 funcionários, teve 350 mandados de busca e apreensão e, não sei lá, 30 e tantos de prisão, foram presos 5 pessoas. E fora uma imensidão de gravações que demonstram o envolvimento do governador, de pessoas muito próximas dele. Claro que não é só o governador de São Paulo, o governador também de Goiás está aparecendo também como ligado. Sim. Por incrível que pareça, 2 presidenciáveis, né? 2 candidatos a presidente, pré-candidatos a presidente. Então vamos falar um pouco sobre esses escândalos aí. Bom, vamos lá, então, vamos começar, então, o escândalo do PCC envolvendo, né, o que tem a ver com Tarcísio de Freitas? Porque eu sinto que a mídia não está querendo dar nome aos bois, não está querendo dizer, não, vamos com calma, fazer essa investigação melhor, querendo acobertar um pouco o Tarcísio, porque a mídia declaradamente já colocou o Tarcísio como o queridinho, né, de candidato a presidente, porque com Bolsonaro tendo grandes chances, né, de seguir preso, provavelmente Tarcísio vai então ser o queridinho aí para né, suceder a presidência, né, ser o candidato que vai ser apoiado por essa mídia conservadora do Brasil. Então eles vão fazer de tudo, claro, para acobertar os podres de Tarcísio de Freitas, e hoje a gente quer fazer um trabalho aqui para o público, em geral, colocar, né, em evidência tudo que vem acontecendo envolvendo Tarcísio de Freitas. Bom, mas o que eu andei pesquisando, pai, aí você pode me complementar. Quando o escândalo estourou foi com a prisão daquele cara que era associado à fintech, que descobriram que o PCC fazia lavagem de dinheiro com aquela fintech da Faria Lima. É isso? Ou teve algum outro ocorrido que a gente pode citar? Muito mais do que isso. A operação da Polícia Federal, essa que eu falei ali, a operação Carbono Oculto, que eles chamaram essa operação, que ocorreu agora no final do mês de agosto, na realidade, ela mostrou toda a movimentação do PCC em toda a rede de combustíveis. Ela visava pegar o PCC na rede de combustíveis, porque o PCC em São Paulo, ele já está envolvido em vários negócios no governo de São Paulo. Ele tem, por exemplo, o transporte coletivo, onde ele está envolvido. Sim. Ele comprou questão de trens urbanos, vendas de terrenos públicos, venda de terreno, foram vendidos. A privatizações, o governo do estado de São Paulo está privatizando tudo, vendendo tudo que é do governo do estado. Educação, saúde. E o PCC está comprando tudo. Então, privatização de estradas, botando pedágio altíssimo que o PCC está adquirindo. Então, o PCC, claro, ele atua no agronegócio hoje, inclusive também vinculado a esse agronegócio que financiou a campanha. O importante é entender que o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, ele foi imensamente financiado pelo PCC na campanha. Ao mesmo tempo que ele ia nos palanques e dizia que o PCC não ia se criar em São Paulo,
que o crime organizado não teria vez no estado de São Paulo, ele estava sendo financiado pelo crime organizado. Na realidade, era tudo uma jogada para enganar bobo, né? Para enganar o eleitor. Pelos grandes empresários e pelo PCC. Pelos grandes empresários, sim, mas o PCC tem grande parcela de financiamento. Por exemplo, sim, a rainha do gado no Brasil, como é que aquela família Golim, né? Eles deram bastante dinheiro para a campanha do PCC. E que é uma família que está envolvida em escândalos. Tem fazendas em 4 estados do Brasil, tem 360 mil hectares de terra. Uma imensidão de terras sem fim, sem limite. E envolvido em escândalo, desmatamento ilegal. Mas eles são e ela é do PCC, ela é do agronegócio e tem envolvimento com o PCC. Então, veja, e também com o crime organizado da Itália. Então, assim, a coisa está muito grande. O negócio é grande. Mas então, agora, a partir dessa operação oculta, ali a Polícia Federal, então, ela na realidade visava descobrir como é que o PCC age mediante a distribuição na realidade, toda a cadeia produtiva de petróleo. O PCC ele tem hoje envolvimento com refinarias e a privatização que o Bolsonaro fez com as refinarias e as BR distribuidoras, esse foi o início. O PCC entrou ali e comprou. Essas refinarias estão na mão do PCC hoje. Com isso, eles têm na mão milhares de postos de gasolina, né? Eles distribuem a gasolina, eles têm milhares de caminhões que distribuem esse combustível. Eles têm falsificação de combustível. Olha só o crime que eles cometem. Eles compram metanol de forma irregular, e o metanol, o pouco que eu também entendo de química, mas vamos esclarecer um pouco o que é metanol. O metanol ele é um combustível que vem, na realidade, que quem produz, ele vem do petróleo, né? Para quem tem produção de gás. Ele é um derivado de gás. Ele é derivado, né? Parecido do gás natural, etanol, mas ele é tóxico. Ele é altamente tóxico. Então, veja só, eles têm feito adulteração de combustível onde a metade chega a ser a metanol. Ou seja, você entende mais de química do que eu. Isso não coloca em risco a vida das pessoas? Colocaria. Coloca em risco. Nós não tivemos um problema, essa morte dos jovens em Balneário Camboriú em janeiro de 2024, não era metanol, mas também aconteceu por causa de adulteração de combustível. Foi ou não foi? Não me recordo desse morreram 3 ou 4 jovens ali em Balneário Camboriú, que morreram dentro do carro. Metanol é extremamente tóxico, causa morte. Então lá não era metanol, era outro, lá era parecido do gás carbônico, que matou esses jovens. Monóxido. E monóxido de carbono. Mas veja assim, então eles usam isso para baratear o combustível. Então, sem contar que eles vendem combustível nos postos através do Pix, todo esquema. E esse dinheiro, ele movimentou de 2020 a 2025. O PCC movimentou, em termos de combustível, 53 bilhões de reais no Brasil, e particularmente no estado de São Paulo. Então isso é muito dinheiro. E esse dinheiro, claro, foi levado para a Faria Lima, né? E lá era feita a lavagem desse dinheiro via essas fintechs, via fundos de investimento, via todos esses chamados bancos digitais, essas financeiras digitais. Que para eles é fácil abrir um banco elas desses. Não têm a mesma fiscalização dos bancos tradicionais. Elas não são fiscalizadas pelo Banco Central. Então elas operam livremente através do Pix, elas vão movimentando esse dinheiro. E ali eles vão comprando, a partir dali, esses fundos de investimento vão comprando mansões, fazendas e mais fazendas. Aí que o PCC vai se tornando, a partir dessa lavagem de dinheiro que ele faz, ele vai comprando cada vez mais patrimônio. Aí eles investem em várias áreas, em jatinhos, como eu falei, em mansões, em fazendas. O que fez essa investigação inicial? Qual foi ali o ponto que a gente pode falar que iniciou a operação? Ela veio já, claro, de denúncias, já se sabia do envolvimento do PCC nos combustíveis.
E ali também há um agente do governador de São Paulo, que é um PM, como é o nome dele ainda, que eu agora até esqueci do nome dele, um PM que viajava com o governador, que era o homem da segurança do governador. É o homem Diego, eu acho. Isso, da vida pessoal, que uma pessoa muito próxima do governador. Ele esteve em 25 comitivas com o Tarcísio de Freitas. E ele é um dos operadores da Faria Limas, que movimenta o dinheiro também do PCC. Então, veja só, se Tarcísio de Freitas foi financiado por grande fatia do dinheiro do PCC, de empresas vinculadas ao PCC, se eles estão comprando as empresas que ele está privatizando, o Tarcísio de Freitas, esse governador de São Paulo, sabe disso certamente. Claro. Eles estão comprando pedágios as rodovias que são privatizadas. Então, eles entram, especialmente, eles se infiltram na prestação de serviços do governo de São Paulo. E sonegam impostos. Com isso, os governos de São Paulo vai arrecadando muito menos dinheiro. Isso. Depois nós vamos falar do outro escândalo, do segundo grande escândalo do governo de São Paulo, onde nós vamos falar do prejuízo que o governo de São Paulo tem através desse tipo de escândalo. Sonegação. Da sonegação. Não, da falsa sonegação, mas que é uma falsa isenção que ele está dando. Isso. Na verdade, é uma isenção e que está rendendo a propina. Mas nós vamos falar depois desse escândalo. Então, primeiro, nós vamos ainda falar desse PCC. O PCC também comprou. E ali o governador de São Paulo, do Paraná, o Ratinho Júnior teria que explicar melhor. O porto de Paranaguá, ali tem algo. Dentro do porto não existe. Os portos são subdivididos. Ali tem alguns. Não é cais. O PCC adquiriu ali alguns. Vou chamar de cais, mas se alguém conhecer melhor. Onde abarcam Isso. Onde chegam então as eles mercadorias. compraram ali algumas áreas que foram privatizadas pelo governo do estado do Paraná, que o Porto de Paranaguá, o ESA estava na mão do governo do estado do Paraná, e isso o PCC comprou isso para fazer a exportação para os navios que atracam, para eles mandar droga para o resto do mundo, especialmente para a Itália, para a Ásia, para a Europa. Hoje o PCC manda droga para quase para todo mundo, né? Todos os países. Não é por acaso que muitos brasileiros estão sendo presos na Indonésia, por lá. Provavelmente, isso ainda não está bem, mas pode haver grandes ligações de droga que vêm do PCC. Né? Então, assim, as rodovias, então, o tráfico do PCC, ele tem todo um traçado. Então, ele envolve Mato Grosso, mas ele tem traçados. E hoje a Polícia Federal tem, inclusive, os caminhos onde essa droga anda. Mas o triste é que o governador de São Paulo, ele, em discurso de campanha, ele dizia: aqui o PCC não se cria, ou aqui o crime organizado não se cria. Não só na campanha, ele segue dizendo isso. Ele fez algumas operações tipo de farsantes. Ele fez aquela operação no início do ano lá em Santos, no litoral paulista, onde a polícia foi e matou, não sei se foi 12 ou quantos inocentes foram mortos lá. Sim. Eles entraram em vilas pobres e entraram atirando nos pobres, mataram os pobres e disseram que eram traficantes do PCC. Sendo que as famílias lá diziam: nós não temos nenhuma relação com o PCC. Mas vamos dizer, mesmo que alguém dessas pessoas que foram mortas foram torturadas e presas, vamos supor que tivesse algum envolvimento com o PCC, mas seria algum bagrinho do PCC, ou seria um peixe pequeno, como se diz popularmente, do PCC. Agora, os peixes graúdos, como o Mohamed, que é conhecido, o Mohamed Hussein, que é conhecido como o primo, chamado de primo, e o Beto Louco, que são os dois parceiros. O Mohamed, no caso, conhecido como primo, ele é o operador institucional do PCC. Ele tem dezenas e dezenas de empresas. Né? Só que elas não estão todas no nome dele, praticamente não tem nada no nome dele. Estão no nome das filhas dele, da esposa dele, nomes do pai dele, nome do pai dele, em nome de irmãos dele, em nome de tios dele, e nome também de amigos. Então, olha só, ele tem
todo um conjunto de empresas, e essas empresas, todas elas não são fiscalizadas pelo governador. O governador certamente sabe tudo isso. Ele tem lá uma polícia que devia servir de inteligência para ele e que e certamente sabe todo esse esquema do PCC. Mas como esse PCC trabalha, faz a lavagem na Faria Lima, ou seja, no coração financeiro do estado de São Paulo, do Brasil, inclusive, lá onde estão os magnatas, perto do shopping center Iguatemi, ali onde tem as grandes mansões de São Paulo. Então ali também aconteceu, era engraçado, a Polícia Federal ali fazendo uma operação no meio dessas grandes mansões e dos ricaços do Brasil. E ali os chefões do PCC hoje estão atuando. Isso. Então o PCC hoje, ele está atuando de uma forma... poder. Ele não está mais operando só lá nas pontas, no meio dos pobres, na chamada boca de fumo, como popularmente vai, na periferia de São Paulo ou das grandes cidades de São Paulo do Brasil. Ele está agora operando na Faria Lima, no centro, no coração financeiro do Brasil. Ele também agora está se aliando ao crime organizado do Rio de Janeiro. E ali, aí eu quero especular também. Aí agora eu vou fazer uma especulação. Eu acho que o bolsonarismo, há uma possibilidade, e eu especulo nesse sentido, que o bolsonarismo está unindo o crime organizado do Rio de Janeiro com o PCC de São Paulo. Há essa possibilidade. Claro, como digo, é especulação minha. Mas para quem tem olho, enxerga as coisas. Talvez o fato do Tarcísio ser carioca, alguma ligação? Ou não, eu talvez acho que Bolsonaro e Tarcísio são assim, ó, eles são grudados, não é por acaso que o Tarcísio agora foi a Brasília fazer lobby, agora nos dias do julgamento do Bolsonaro, para pedir anistia para... Ele foi falar diretamente com o Mota. Ele foi diretamente falar com o Mota, sendo que o Mota é do Republicanos, é do partido dele. Aquele Mota, Hugo Mota, que pagou 120 mil, quanto foi? 120 mil reais para um avião para viajar de São Paulo até o Belém do Pará. E pagou 60 mil para vir do Mato Grosso até Brasília. Ou seja, ele busca pagar o máximo, não se sabe, e o que a empresa cobra, ele paga. Então, assim, o homem tem dinheiro sem limite. Então, esse também é do time e deles. Então, o Centrão, outra coisa que envolve o PCC também, o Lira, o Ciro Nogueira, o presidente do PP nacional, ele está sendo acusado de ter recebido dias atrás uma imensa sacola de dinheiro pelos dois chefes que eu falei aqui, pelo Beto Louco e pelo primo, que mandaram uma sacola de dinheiro para o Ciro Nogueira. Então existe a especulação. Para mim, a gente pode especular que ali o PCC... ele foi financiador do Centrão ali. Ele grande financiador do Centrão, o Centrão especialmente do PP. Porque o que explicaria o Centrão também ter todo esse dinheiro? Né? Isso que tem que ser denunciado no Brasil e apurado melhor pela polícia. Porque o Ciro Nogueira, ele é presidente do PP, ele é o grande articulador, ele está cotado para ser o vice de Tarcísio na campanha presidencial. Olha só. Ele já estava envolvido no escândalo das bets. Ou seja, o Ciro Nogueira, ele já esteve envolvido. E a gente sabe que as bets são usadas para lavar dinheiro do PCC. Estima mais ou menos que Ciro Nogueira está envolvido em 38, 40 grandes escândalos no Brasil. Na história, desde que ele está na política. Ele é um político ele é senador pelo Piauí. O pai dele já era deputado federal, já era prefeito, então ele já é de uma família de coronéis, de tradição, e talvez na tradição de corrupção. Então ele hoje no Brasil, ele é uma espécie do rei da corrupção no Brasil, o Ciro Nogueira. Ele poderia receber o título de rei da corrupção. São coronéis ali, é uma oligarquia ali então, que se quando criou, você tem aqui em Santa Catarina o Esperidião Amin, esses políticos falsos que pregam moral, mas na campanha usam o dinheiro que o Ciro Nogueira dá para eles. Esses deputados do PP por aí, prefeitos,
que são eleitos, deputados federais, estaduais, recebem essas sacoladas de dinheiro do Ciro Nogueira. Cidades pequenas ganhando muito dinheiro para fazer campanhas para prefeito, campanhas para vereador. De onde vem esse dinheiro? Então, isso que essas questões têm que ser apuradas no Brasil. E outro partido que está caminhando no mesmo caminho é o tal do Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas e do Mota que eu falei. Então, eles estão... E do outro partido do Centrão, que é o do governador do Mato Grosso, que é o União Brasil, esse também está envolvido com o PCC do Mato Grosso, que nós não vamos falar, acho que aqui, se der um tempo, depois podemos falar até o escândalo do envolvimento dele. Então, são 2 ou 3 presidenciáveis envolvidos com o PCC no Brasil. Então, o povo brasileiro precisa estar muito atento. O PCC também... ele está criando em São Paulo, comprando agora igrejas. Então, tu falou do Centrão, mas nós temos vários deputados, pastores... da bancada evangélica. Que estão financiados, envolvidos com o PCC. O PCC compra as igrejas ou faz lavagem de dinheiro com essas igrejas, financia as candidaturas desses pastores, e hoje existe uma bancada evangélica de... Então, nós estamos criando um Estado narco-terror, como é que uma narcoditadura? Uma narcoditadura que nem falam no na Brasil. Venezuela. Uma narcoditadura no Brasil, ou narcoterrorismo, já que Trump qualifica as facções criminosas agora como terroristas, então nós estamos criando um narcoterrorismo no governo de São Paulo e dos aliados do PCC pelo Brasil afora. Bom, vamos seguir com os esquemas de corrupção do Tarcísio de Freitas. Essa semana eu vi muito também sobre envolvendo os esquemas de isenção de ICMS. Como que esse esquema teria começado? Complementa, pai, se você tiver como complementar. Foi descoberto uma empresa chamada Smart Tax. E essa empresa, quem é a proprietária é uma mulher chamada Kimio Mizukami Silva. Nossa, que nome! E misteriosamente essa empresa saiu de um capital de 411 mil para 2 bilhões em uma questão de 2 anos. Aí todo mundo, pensou, ou essa mulher é uma grande empresária ou tem alguma coisa estranha aí por trás. E o que se descobriu? Que essa mulher, ela nada mais, nada menos é mãe do que o Arthur Gomes da Silva Neto, que é o que faz parte da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que autoriza os créditos às empresas. E descobriu-se que o Arthur, ele tem esquemas com não sei quantas empresas, mas já foi descoberto, especialmente a Ultrafarma envolvida nisso, e a Fast Shop. Tem outras envolvidas como a Oxo, a Calunga, tem outras empresas, mas essas duas, a Fast Shop e a Ultrafarma, os donos já foram presos. E descobriu-se que o Arthur... Vai ganhar liberdade logo. Então, mas descobriu-se que o Arthur ganhava uma comissão de 40% em cima. O que ele fazia? Ele liberava os créditos, ele passava essas empresas na frente para as isenções fiscais, e ele ganhava 40% em cima dos esquemas. Então, empresas que deixavam de pagar bilhões de impostos e 68 bilhões foram desviados ali. Até ali foram dados de isenção. 71 bilhões, ou 71 bilhões. Para ano que vem, acredita-se que vai ser 85 bilhões. E disso tudo, então, esse Arthur se tornou um bilionário com tudo isso. Ele ganhou mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão se tornou com tudo isso. E o que tudo indica é que Tarcísio também tem uma correlação com todo esse esquema, porque o Tarcísio ele nem demitiu o secretário da Fazenda ainda. Ele não demitiu, e o que se sabe é que o Tarcísio não sei se foi o começo desse ano ou começo do ano passado, ele passou um decreto para facilitar as isenções do ICMS. Justamente esse decreto do Tarcísio que permitiu que o Arthur conseguisse isentar essas empresas. Então, qual que é o objetivo do Tarcísio estar envolvido nessas isenções? E, estranhamente, quando esse escândalo sai, agora o decreto... Tu viu que rapidamente eles derrubaram o decreto? Posso te responder qual é o objetivo? Pode responder.
Ali são dois objetivos bem claros. O governador quer ganhar um conjunto de empresários para o lado dele, que financie sua campanha. Dão bilhões para ele. Para sua campanha política que ele almeja ser candidato a presidente. Primeiro passo, ele quer que o estado de São Paulo seja o grande escudeiro de financiamento de campanha. Então ele quer ganhar. E segundo, também ele quer, certamente, ele sabe dessas propinas que estão sendo pagas. Certamente a grande parte dessas propinas também vão ser canalizadas para a vida privada e para as campanhas políticas. Só um adendo sobre essa questão. Foi achada uma carta na casa do Arthur e essa carta supostamente acreditada ao Tarcísio. E a carta diria: preciso ter a certeza que o empresário vai manter a palavra dele, que ele vai pagar o acordo para o governo. Essa carta falava isso. Então a gente vê, né, fica ali muito, só não vê quem não quer, né, que Tarcísio ganha muito dinheiro desses empresários de São Paulo. Ele está vendendo o estado de São Paulo, por exemplo, ele privatizou a Sabesp, que é da área do saneamento, água, saneamento. Ele privatizou tudo. Ele está entregando justamente, como falamos antes, ao PCC, tudo a preço de banana. A milicianização da polícia, isso que você citou, aquelas operações. A operação da polícia que entrou lá e matou várias. Inclusive, dizem que as armas teriam vindo de Israel. Não sei se isso seria talvez verdadeiro. Ele compra armamento, tecnologia de Israel. Tudo para a polícia ser o mais violenta possível. Ele terceirizou, alguns especialistas chamam, ele terceirizou a polícia. Não é uma terceirização como você privatiza uma empresa, mas quer dizer assim, a polícia não precisa mais obedecer nenhum comando central. Ela tem autoridade. Aí o governador, ela tem autonomia. Se a polícia quiser ir lá matar 1.000 pessoas, pode. O governador vai dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, porque a polícia tem autonomia de gestão, ela tem autonomia. Ele não aceita, o governador, que a polícia use aquelas câmeras na roupa, na farda, no fardamento, justamente para que ela não seja... Porque o policial que tem as câmeras de identificação, ou seja... Pode ser julgado, essa câmera vai mostrar o que o policial, onde ele está atirando, como ele está agindo. E assim, esse policial está livre para matar. E eles vão com armas de guerra, praticamente, para Então, os pobres lá no litoral de São Paulo passaram um sufoco. Eles entraram Tem um caso lá que um aleijadinho que eles mataram, não sei se... Eu não lembro mais muito pouco, porque isso aconteceu em janeiro desse ano, bem no início do ano. Eles mataram, acho lá, um deficiente, olha, coisas assim que eles fizeram. Foi uma violência, sim, que, olha... claro que a polícia do Rio sempre matou também quando subiu nos morros, mas ali a polícia de São Paulo agora foi militarizada contra a população. Para eles sair na imprensa e dizer, eu estou fazendo operação contra o PCC. Isso. Porque agora ele quer limpar essa imagem dele, ele vai a qualquer custo não se vincular ao PCC. Então ele fala, eu faço operação contra o crime organizado. Daí ele usa essas operações onde eles foram lá e mataram lá um monte de pobre que não tem nada a ver com o PCC para dizer enquanto que faz alguma coisa. Enquanto os chefões do PCC estão dentro do palácio dele. Estão lá, porque ele é o oficial, rei deles. Esse oficial que estava ali, que tu falou, que nós falamos antes, ele estava toda hora junto com o governador, fazendo a segurança dele, inclusive. Nossa, então é muito próximo. Enquanto isso, agora, Tarcísio de Freitas, hoje estava lá, na Câmara, fazendo barulho pela anistia, né, de Bolsonaro. Você viu isso? Então, ao invés de Tarcísio já faz dias que está lá. Já faz dias, mas hoje estava lá fazendo barulho. Ele se reuniu com Mota, com Alcolumbre, ele insiste que coloca o projeto de anistia em votação. Então, ele está insistente nessa questão, e agora a gente viu mais uma movimentação que foi PP e União Brasil saindo. Mas tu não acha que esse tiro vai sair pela culatra? Ele querer defender a anistia? Todo mundo sabe que o projeto de anistia é inconstitucional. Sim. Que você não pode anistiar um criminoso que cometeu crime, que atentou contra a democracia. A Constituição é clara nisso. Será que ele não conhece a Constituição? Se fosse parar para pensar,
era até talvez bom para ele que o Bolsonaro fosse preso. Porque isso dava caminho livre para ele. Essa é a razão que o Alcolumbre não colocou, diz que não vai colocar o projeto de anistia sob votação, porque ele sabe que o Supremo não vai acolher, o Supremo vai derrubar essa lei. Agora, o Mota, o Marmota lá, como é que é o nome dele? O Hugo nem se importa. Hugo nem se importa, Hugo Marmota, sei lá como é que o povo chama ele. Esse tá vacilante lá, esse que ele já patrona. E aí, mas nós não falamos do Arthur Lira, que é um dos chefes do... Também. Não, do Arthur, que é ex-presidente da Câmara. Não, do Arthur Lira, que era o presidente ele também está envolvido em todo esse esquema ali. Ele já tinha a corrupção do orçamento secreto, mas ele é um dos grandes líderes do Centrão hoje, porque ele que elegeu o Hugo Mota presidente da Câmara. O que me parece é que há uma operação, uma articulação entre Arthur Lira, Hugo Mota, o Ciro Nogueira e o Tarcísio. Para mim, eles ali estão em uma grande... E o presidente do Republicanos. Também estão em uma grande articulação. Primeiro, eles querem fazer, para mim, uma ofensiva à democracia. Isso, eles vão ali, estão articulando... Uma ofensiva de golpe? De golpe. Para mim, nós já fizemos até o programa onde a gente fala sobre uma trama golpista e ali, para mim, eles têm uma tentativa de algo ali que eles tentam fazer. Então, essa insistência pela anistia, essa questão da Faria Lima, tu viu o alvoroço, como eles ficaram alvoroçados com essa história da Faria Lima com o PCC, porque para eles isso aí vai estourar. O criminoso nunca acredita que esse crime possa aparecer. E o Ciro Nogueira, não sei se você percebeu, antes desse escândalo estourar, antes ainda do tarifaço do Trump também, ele saía dizendo pela imprensa, dizia, o governo do Lula acabou. O governo do Lula acabou, nós temos que sair do governo, tirar aqueles ministros que o Centrão tem lá no governo do Lula. PP e União Brasil. E nós temos que articular um candidato a presidente, porque o governo do Lula acabou. Mas como veio, e porque eles estavam trancando tudo lá no Congresso Nacional, o Centrão domina o Congresso e a Câmara e o Senado. Então agora, como a popularidade do Lula cresceu imensamente depois desse... O Trump parece que deu uma grande ajuda para o Lula. O Lula, à medida que ele foi defender a soberania nacional, o povo brasileiro passou a acreditar no Lula. E isso agora deixou eles numa situação desesperadora. Eles estão se batendo para lá e para cá agora, estão correndo, é jatinho para lá e jatinho para cá, é mala dinheiro para lá, mala dinheiro para cá. Eu penso que eles vão fazer de tudo eu não sei se eles ainda, assim, eu vejo a anistia também como uma tentativa deles se protegerem. Porque eu não sei se eles objetivam mais tanto a proteção do Bolsonaro. Não sei se tu pensa isso. Não, eu acho que o Bolsonaro... Veja só, quando eles defendem a anistia para Bolsonaro, na realidade o Tarcísio de Freitas, quando ele foi perguntado se ele defenderia o indulto para o Bolsonaro. Ele disse que sim, mas o indulto seria se ele fosse presidente. Agora essa anistia apareceu mais por esses dias. E também é que uma parte do Centrão defende só anistia para aqueles que quebraram tudo lá em Brasília no dia 8 de janeiro. E acham que não adianta defender a anistia para o Bolsonaro. Eles também não sei como eles vão fazer. Eles não estão se entendendo porque, ali. Ao meu entender, assim, eu vejo que o Tarcísio, ele não quer bater de frente com a família Bolsonaro. Mas eu também não acho que ele quer ficar na rabeira. Toda a vida ele vai com a família Bolsonaro, porque ele precisa deles. Os Bolsonaros, eles são um clã, eles vão se defender entre si. Né? E aí, eu não sei se entre, por exemplo, o Carlos, o Eduardo, eles vão fazer a defesa entre eles. Então, o Tarcísio, né, ou eventualmente outros, não são a prioridade do clã Bolsonaro. Tanto que Eduardo uma vez atacou, lembra, o Tarcísio? Sim, exato. Chamou ele traidor, daí o pai dele disse, o velho Bolsonaro disse, meu filho ainda é muito novo, tem só 42 anos, e ele então, é isso que Tarcísio. Eu quero entender, que eu gostaria de entender, se o Tarcísio ainda permanece, digamos, essa fidelidade a Bolsonaro, porque ele não quer romper totalmente os laços ali e causar muito atrito com a família, ou ele está só esperando o momento para pular do barco. Não, né? Larissa, é fácil de entender isso.
Veja só. Ele sabe que o Bolsonaro não vai ser anistiado. Sim, eu imagino. Ele hoje defende a aprovação da lei, mas ele sabe que essa lei vai ser derrubada no Supremo e, consequentemente, o Bolsonaro não vai ser anistiado. E aí ele quer ser o candidato com o apoio do Bolsonaro. Ele acha que ele aí vai sair com o apoio do Centrão e com o apoio do Bolsonaro. Porque daí briga, o clã Bolsonaro não teria outra saída e teria que apoiar o Tarcísio, porque ele promete, então, o indulto. Então ele teria ainda o Bolsonaro, então ficaria esperando. Como a anistia não deu certo, então esperaria por o indulto. Porque o indulto seria um ato, mas que também é inconstitucional. Por isso mas a essa altura não interessa ser inconstitucional. Ele quer agradar o eleitorado bolsonarista porque e mesmo que seja para pegar o voto deles, porque esse gado que é o eleitorado bolsonarista, eles não sabem que isso é inconstitucional, que prometer indulto e anistia é inconstitucional. Então com isso ele agrada o eleitorado bolsonarista. Então é todo um jogo, uma manobra política que ele está fazendo para pegar esse eleitorado. Entendi. É interessante a gente pensar sobre essa ótica. Então, o Tarcísio, na verdade, o Tarcísio é muito esperto. Ele está fazendo jogadas ali. Olha, para quem consegue ser financiado e apoiado pelo PCC, consegue ter o PCC debaixo das suas asas, ou seja, o crime organizado debaixo de suas asas, e ir nos palanques tudo e dizer que ele que está acabando com o PCC em São Paulo, ou que ele faz operações contra o PCC, não acha que o cara é inteligente. É um mentiroso, o cara nem treme, né? É um cara de pau. É um ardiloso, isso preocupa porque parece que ele vem com um bolsonarismo mais sujo, mais rasteiro. Mais rasteiro, né? Ainda. Pior do que o Bolsonaro, né? Porque às vezes o Bolsonaro, a gente se questiona um pouco a inteligência do Bolsonaro. Agora, o Tarcísio me parece que é mais espertalhão. Sabe o que ele fez nas escolas de São Paulo? Pegou essa... O quê? Primeiro vamos falar que aquele escândalo que nós estávamos falando antes das isenções, que isentou esses 72 bilhões de reais. O que aconteceu com o governo de São Paulo? Ele teve que tirar 11 bilhões da educação. E da saúde, acho que foi 7 bilhões. Ou seja, ele deixou o estado de São Paulo sem condições de prestar qualquer tipo de serviço para a população. Tudo está falido no governo de São Paulo. Sim. Aí ele usa a falência do governo de São Paulo, que ele faliu, ele usa tudo, tem que privatizar. Daí ele vende tudo, as terras públicas, tudo que ele pode imaginar, ele está vendendo. Mas aí o que aconteceu agora nas escolas? Tu sabe que ele colocou câmeras nas escolas? Tem um projeto das câmeras, onde os professores e os aluninhos vão ser filmados através de câmeras para cuidar se um professor não ataca o governador, não pregue aquela ideologia de gênero, como eles falam, que não faça nada, mas querem controlar não só os professores, para eles não falar mal do governo, não criticar o governo, que as escolas, os tetos estão caindo, a água está entrando, a chuva está entrando para tudo que é lado, as escolas estão numa situação completamente degradadas, e aí, claro que os professores, de repente você está numa chuva e começa a cair água para dentro, os alunos vão gritar, professora, está entrando água aqui, a chuva está levando, e aí o que acontece? Aí as câmeras não permitem, então esse professor será punido, provavelmente afastado, vai sofrer processo disciplinar se ele criticou a situação das escolas. E as crianças, sob pretexto como elas são as crianças, os vídeos, as câmeras não mostrariam as crianças. Mas todo mundo sabe que vão ser, por mais que tu não divulgue as câmeras, diga, não, as crianças então vão ter a imagem preservada, porque você não pode exibir uma criança em vídeo, o Estatuto da Criança não autoriza você pegar a imagem de criança, mas lá no governo de São Paulo tudo vale, se é para reprimir a narcoditadura está funcionando muito bem. É uma ditadura mesmo. Uma narcoditadura, é isso mesmo. Tem que chamar de narcoditadura. Daqui a pouco é que vai voltar a ditadura militar ali. Completamente. Né? Não vai poder fazer nenhuma manifestação contrária, que já vai ser perseguido, torturado. Então, sim, o objetivo deles é afastar todo professor crítico,
todo professor que dá uma educação crítica, o que questiona, Sim. o que permite os alunos questionar, que permite os alunos questionar essa sociedade de classe que está ali, que permite mostrar para os alunos, olha aqui, nós somos uma sociedade capitalista, onde 1% dos ricos dominam 45% de toda a riqueza, e os outros 50%, os mais pobres, dominam também 1% da riqueza. Ou seja, tudo invertido, tudo pervertido do nosso sistema capitalista. Sim. Então, essas coisas não querem que seja falado nas escolas, porque tudo isso tem que ser escondido. A sociedade tem que ser passada como perfeita. Sim. E que a gente sabe que não... A escola caindo, como é que a sociedade vai ser perfeita? Eles defendem esses valores conservadores, mas a gente sabe que eles são envolvidos com corrupção, né? Querem tudo pro bolso deles. Aí é muito fácil eles usar um discurso bonito de família, defesa Deus, pátria, família, mas no fundo o que eles querem é cuidado deles, né? Que nem a família Bolsonaro. Aí vão nas igrejas, pregam, chora, se jogam no chão, dizem que fazem milagre, tiveram milagre em favor deles, que eles são políticos porque é milagre de Deus, é milagre divino, fazem os crentes acreditar que eles são os enviados de Deus para serem os políticos. Eles fazem um monte de demagogia, né? E infelizmente para acontecer o que aconteceu ontem, né? Ontem de uma igreja, era uma igreja do Mato Grosso, onde foi que aconteceu uma briga, ou no Paraná, aconteceu uma briga dentro de uma igreja pentecostal, porque os fiéis estavam divergindo politicamente. Um sacou, um policial que estava lá, sacou a arma e matou ou tirou nos pés, não matou, mas tirou nas pernas de um outro, porque o outro questionou a política do Bolsonaro. Então, essa situação. Então, eles querem que o povo se mata por questão política, né? Sim. Essa é a questão. Bom, pai, teria mais alguma outra questão que a gente poderia levantar de Tarcísio? Outro dia vamos falar do governador de Goiás, esse tal de Ronaldo Caiado. Eu acho que falar um pouco da história, esse grande bandido da política brasileira que está lá governando o estado de Goiás e também metido com o PCC. São muitos bandidos que a gente Depois, tem acho que uns dias vamos ter que falar dos SEMAS de Minas Gerais também. Nossa, quanto governador bandido. E outro dia também do Jorginho Mello, aqui de Santa Catarina, que acha, e do Ratinho Júnior. Esses caras estão tudo metidos no crime, mas aparecem em público com paletozinho bonitinho, gravatinha toda lindinha. Tínhamos que fazer um só da família Bolsonaro. Nós poderíamos ficar horas aqui falando, né? Então tá, mas acho que a gente conseguiu sintetizar aí para o nosso público, que a gente não se engane pela imagem de Tarcísio. O Tarcísio é um pouco mais polido, né? Acho que ele não é tão ogro como o Bolsonaro, que o Bolsonaro ainda é meio ogro, assim. Tem pessoas que ficam tosco, meio assim, né? Porque ele é muito tosco. Acho que o Tarcísio é um pouquinho mais refinado. E aí ele pode enganar, aí algumas pessoas podem ir, né, apoiar ele, achando que então, qual vai ser a palavra de ordem? Tarcísio, não me engane, o PCC está... Aí teria que combinar, agora eu não sei fazer rima, né? Também eu não sei fazer sou rima, boa com mas rima. Eu acho que o Brasil tem que escolher uma palavra de ordem para o Tarcísio. Não enganar o povo que o PCC está ali com ele. Junto com ele, né? Deixar isso para a juventude criativa do Brasil afora que pode criar. E que o povo fique ligado, então, que o Tarcísio não vai ser uma opção para a presidência do Brasil. Mas então, é isso, ligado, pessoal. Tá? Tchau, tchau. Muito obrigada quem acompanhou. Até mais.